a noite que eu não consigo dormir. Não sei se pode me escutar. De um lado pro outro, não paro de pensar. Eu penso no mal que eu quero fazer, eu penso no tal que eu quero deter, mas penso no sal que eu tenho que ser, sal que me leva a crer que aconteça o que aconteça, pois pra esse mundo eu tenho que ser, e todo esse mal tenho que deter, mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui. É o Senhor, meu Deus, sente saudades. Há tempos não ouço sua voz, parece que o Senhor sumiu quando a tristeza veio sobre nós. Quando eu mais precisava, só vi os céus fechados, minha alma gritava, aparta de mim esse fardo. É o que o meu lado esquerdo falava, caso não nota que ele não se importa, sussurrava. E as dúvidas, porque comigo um castigo, um tormento, porque que ao invés de permissão não foi um livramento. Tentei acumular meu ódio e a coragem, notei que a vingança é um ato covarde. Eu sei, com livre-arbítrio escrevo meu destino, a história em que eu sou pacificador e não um assassino. Deus, fala comigo, não ouça calado, seu silêncio faz crer que eu estou errado. Eu já não aguento carregar esse fardo, quero ouvir sua voz, por ela quero ser guiado. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, não vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui no meu coração. Deus, como seus planos funcionam, o assassino está solto enquanto o ódio me aprisiona. 70 vezes 7, isso é difícil perdoar uma vez, parece hipocrisia, mas eu lembro que o Senhor fez, sendo juiz se entregou a nós para ser julgado, prova final do quanto o nosso julgamento é falho. Luto contra o meu eu, o ódio vem me invade, não quero que o ódio. Glória a Deus. Glória a todos com a paz do Senhor. Hoje, culto dos jovens, vamos estar ministrando a respeito aí de um tema bem sugestivo para a gente estar fazendo essa reflexão. E o tema dessa ministração, dessa reflexão que nós vamos fazer é salvação. Querer ou quero? Será que eu estou disposto? Eu preparei algo a respeito disso. A gente vai falar 3 aspectos aí, 3 pontinhos, para que a gente possa estar refletindo nessa manhã. A primeira coisa que eu vou estar mostrando para vocês é algo sobre aquilo que Jesus ensinou aquele jovem rico. Quando ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu sigo todos os mandamentos, faço tudo à risca, faço todas as coisas certas, desde criança vou à igreja com meus pais, e o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus, olhando para aquele jovem rico, ele diz assim para aquele jovem, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E a palavra diz que aquele jovem vira as costas para Jesus, baixa sua cabeça e vai andando, pesaroso, né? E isso me faz pensar assim, até que ponto eu estou disposto a realmente seguir Jesus? Até que ponto eu quero realmente seguir Jesus? Eu quero a minha salvação. Porque quando a gente fala assim, nós queremos seguir Jesus, nós queremos ser salvos por Jesus. Será que nós estamos dispostos a pagar aquele preço pequeno que nós temos que pagar para que a gente possa alcançar isso? E eu vejo assim, dessa forma, Jesus ele não está vendo o nosso externo, ele não está vendo aquilo que a gente enxerga, ele olha para dentro do nosso coração. E aonde estiver o nosso coração, ali estará a nós mesmos, né? Ali nós estaremos. Então eu penso assim, quando a gente começa a se apegar nas coisas
que não vem de Cristo, que não é Cristo, nós não estamos com o coração em Cristo. E ele sabe disso. Então a nossa reflexão vai em torno disso daí. Ela se encontra ali em Gálatas 5, 14. Quem estiver com a Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. Porque toda lei se cumpre em uma palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vós consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí fala prostituição, lascívia, imprudência, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, distorções, heresias, inveja, homicídio. Ele vai falando. E ali no 22 ele começa a falar sobre os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a paz, longanimidade, benignidade, bondade. E quando a gente começa a ver dessa forma, do lado espiritual e do lado carnal, a gente começa a entender o que é realmente estar disposto a seguir Jesus. Então, como o nosso tema já nos diz, né? Será que estamos dispostos? O primeiro ponto ali em qual nós vamos estar falando é exatamente isso. Você está disposto a matar as suas vontades? Aquele jovem rico, quando ele chega em Jesus ali, ele estava disposto a seguir Jesus. Ele estava disposto a ir atrás de Jesus, ele estava disposto a andar juntamente com Jesus fazendo as obras. Mas dentro do coração dele, ele não estava pegado em Jesus. Ele não estava com Cristo no coração, ele não entendeu o que Jesus queria dele. Naquele momento que Jesus fala que era para ele vender as coisas, que ele tinha todos os bens que ele tinha e dar aos pobres. E Jesus, ele olha exatamente isso dentro do nosso coração. Quando nós somos verdadeiros com ele, ele também é verdadeiro com a gente. Então, até em Romanos 7,14 ali, vem dizer a nós ali, ó, vou ler para vocês aqui que fica mais fácil. Só um minutinho. 7,14. Porque bem sabeis que a lei espiritual, mas eu sou carnal, vendido à sujeição do pecado. Paulo está falando ali exatamente sobre isso, sobre a lei da graça. E ele vai falando mais à frente ali, porque a gente sabe a dificuldade que a gente encontra em estar deixando as nossas vontades, nossas próprias vontades, para estar vivendo a vontade de Cristo. Em um dos cultos dos jovens, em qual nós ilustramos um teatro, dizia assim, para Jesus sentar no banco da nossa consciência. Até foi ilustrado ali uma moça que dava o banco para Jesus e deixava Jesus começar a tomar as decisões que ela precisava ter. Só que quando chegava, ela se confrontava com as decisões, o que acontecia? Ela falava assim, poxa, mas por que eu não posso? Ficava questionando as decisões e qual Jesus colocava dentro do coração dela. E quando a gente entra nesse colapso de questionar as decisões, a gente não está querendo deixar a nossa vontade, a gente simplesmente está fazendo a nossa vontade. Então é engraçado quando a gente se encontra num ponto da nossa vida em qual as nossas vontades começam a ser maiores que as vontades de Cristo para nós. A gente começa a pensar assim, poxa, será que verdadeiramente eu estou servindo a Jesus? Será que verdadeiramente eu estou conseguindo andar com Cristo? Porque assim, você carregar no peito, que nem muita gente coloca, né, a camiseta, que Cristo vive, não sei o quê, mas e não deixa os seus bons testemunhos dizer por você mesmo, aí é complicado. Aí Jesus começa, a gente começa a pensar assim, poxa, eu quero estar com Cristo, eu quero ser de Cristo, mas eu não quero fazer a vontade de Cristo. O que é fazer a vontade de Cristo?
É quando você vê o seu próximo, como estava escrito ali no começo de Gálatas 5, que a lei espiritual qual que é? É você amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu não consigo tirar um perdão do meu coração para dar para o meu próximo, eu já não estou amando ele. Quando eu não consigo olhar para ele assim e ver que ele está em dificuldade e ajudar ele, eu não estou amando ele. Eu não estou fazendo aquilo que Cristo, a vontade de Cristo para minha vida. Eu não estou deixando o Espírito Santo tomar as decisões do meu coração. Eu não estou conseguindo fazer com que esse primeiro ponto nosso seja realmente concretizado na minha vida, que é matar as minhas vontades. Porque muitas vezes quando a gente discute com uma pessoa, a nossa vontade não é ele que está errado, ele que tem que pedir perdão. Ele que está errado, ele que tem que vir falar comigo. Ele que está errado, ele que fez errado. Eu não vou perdoar ele. Meu querido, é aí que vem a vontade do Espírito Santo. Jesus, ele vem ao mundo por mim e por você, para pagar os meus pecados, para pagar os seus pecados. Então, quando a gente deixa de liberar um perdão, de realmente dar uma oportunidade para o meu próximo, o que acontece? Eu estou fazendo tudo aquilo contrário que Jesus fez. Então, nosso primeiro ponto ele vem acerca disso daí. E como Paulo nos ensina, e é muito complicado realmente você tá deixando matar a sua carne, ele vem falando assim: Paulo, escreva a voz, porque ali a partir do 14, né? A gente leu o 14, a partir do 15, ele vem falando, né? Porque o que faço não aprovo, pois que isso não faço. Porque isso não faço, mas o que aborrece, isso eu faço. Aí ele vem falando, né? Porque o bem que eu faço, o bem que eu não faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E é exatamente isso que acontece com a gente. Muitas vezes a gente se encontra num ponto da nossa vida que, em vez de nós fazermos o bem, que é aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente está dando muita vazão à carne. E aí vem o segundo ponto de reflexão que eu separei aqui para a gente estar falando. Que é, quem você tem alimentado dentro de você? Quem nós temos alimentados dentro da gente? Quem que quem está prevalecendo dentro da gente? Será que é a nossa carne, as nossas vontades? Ou é o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você? Paulo também ele relata ali que, não em Romanos, né, em Coríntios, se eu não me engano, ele relata que nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, quem eu tenho alimentado mais? Meu lado carnal ou meu lado espiritual? Porque o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. E quando eu coloco esse ponto de reflexão, quem você está alimentando dentro de você, eu estou querendo dizer assim, como que você tem se revestido espiritualmente para suportar esse peso de você matar a sua carne. Jesus ali em Mateus, se eu não me engano, logo ali no começo de Mateus 4, ele é batizado em Mateus 3 e em Mateus 4 ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Só que ele só começa a ser tentado pelo diabo a partir dos 40 dias de jejum que ele fez. No 40º dia, ele jejuou 40 dias e 40 noites, no dia depois ele foi tentado pelo diabo. E ele confrontou o diabo com a palavra. O diabo vinha, se você é Jesus, está com fome, você está com fome, está vontade carnal aí, por que você não transforma a pedra em pão para você comer? Mata essa vontade. Aí ele vem com a palavra, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo, se lança aqui, desse presbítero, que os anjos vão te segurar, você não é Jesus? Aí ele vem, não, tentará seu Deus. Então Jesus ele está ali revestido espiritualmente, por quê? Porque ele alimentou o Espírito Santo que habitava dentro dele. E como que a gente tem feito isso? Como que a gente tem vencido? Às vezes, mas é muito difícil para mim, eu não tenho conseguido vencer isso daqui, porque a minha vontade é muito grande. Eu gosto de ilustrar esse estilo de vontade assim, ó. Quando eu sou gordinho, né? Então, para fazer jejum, regime, essas coisas assim, é bem difícil. Quando eu tenho um propósito de fazer um regime, cara, é complicado. Porque você deixar ali de comer aquilo que você gosta ali, você tá olhando aquilo ali, você não poder comer, cara, é triste. Esse tipo de ilustração que eu quero trazer para vocês. Às vezes a gente tem uma vontade dentro da gente tão grande
de fazer as coisas que a gente acaba pensando assim, poxa, eu não consigo resistir, eu não consigo... Mas por que eu não estou conseguindo? É exatamente por isso, porque eu não estou alimentando a coisa certa dentro de mim. Quando eu faço um propósito, eu tenho que alimentar aquele propósito, eu tenho que colocar ênfase naquele propósito e ir em frente naquele propósito. Eu não posso apenas só, vou fazer um propósito aqui, vou fazer um negócio aqui que eu vou emagrecer aqui e tal, só que eu não paro de comer. Como que eu vou emagrecer? Não tem como emagrecer se eu não parar de comer. Isso daí é claro que eu estou ilustrando, mas quando a gente fala ali no ponto, quem a gente tem alimentado dentro da gente está falando do espiritual. A gente está falando da parte espiritual. A gente está falando da parte onde se eu não me revestir, se eu não me alimentar espiritualmente, se eu não ler a palavra, que nem Jesus ali, ele foi tentado pelo demônio. Se ele não tivesse, ele estava ali na sua forma carnal, ele estava ali com as suas vontades. Diz a Bíblia em Mateus 4 que ele estava com fome. Ele estava com fome. Só que a fome não era maior que o Espírito Santo na vida dele. E ele conseguiu vencer com o quê? Com o Espírito. A palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para conseguir vencer aquelas tentações e qual o tentador estava tentando ele. E como que eu vou me revestir espiritualmente? É através da palavra. Quando vier a dificuldade para mim, eu vou ter uma palavra para aquela dificuldade. Eu vou falar assim, não... Pode ter que tenha dificuldade na minha vida, mas o fardo que eu carrego hoje é muito mais leve porque eu entreguei meu fardo para Jesus e peguei o fardo dele para mim. Então, o que eu quero dizer? Para a gente saber quem a gente está alimentando dentro da gente, como a gente deve alimentar o Espírito dentro da gente, Jesus ele usa Paulo para escrever a Éfesos. Deixa eu só achar aqui a palavra bem certinho para vocês, para a gente estar lendo junto aqui. Efésios 6:10. Separei aqui certinho. Aí ele vem falando pra gente assim, irmãos. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais firmes contra as astúcias das ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficará firme. Estais, pois, firme tendo cingidos os vossos ombros com a verdade. Então nós temos que cingir nossos ombros com a verdade, vestida de toda a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o que Paulo vem dizendo ali? Que nós temos que nos revestir para que o Espírito dentro da gente possa estar forte, para quando vier aquele dia mau, a gente possa estar vencendo aquele dia mau. E dessa forma que nós vamos nos revestir. Nós vamos estar fazendo como? Nós vamos estar jejuando, tirando ali um dia de jejum. Eu estou com muita dificuldade nisso daqui. Vou tirar um dia nessa semana para jejuar sobre isso daqui, para que a minha vontade possa estar sendo mais enfraquecida e eu possa conseguir vencer a vontade com o Espírito. O que eu vou estar fazendo? Vou estar lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. O que eu posso estar fazendo ali? Eu posso estar me cuidando, me vigiando com o que eu olho, porque, se eu não me engano, até Paulo ilustra, né? A maldade, muitas vezes, entra por dentro dos nossos olhos. É quando a gente olha aquilo e cobiça aquilo que faz com que a gente peque. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar cingindo meus olhos ali. Eu posso estar me vigiando o que eu vou olhar, ou quando eu olhar assim, eu estar me vigiando no que eu vou pensar. Porque o nosso adversário, ele usa o quê? A nossa vontade carnal para que a gente possa
tá pecando. Então você só vai pecar quando você tiver vontade. Resumindo, o pecado que é um ato egoísta teu, é satisfazer uma vontade sua. Então, como que eu tenho que me revestir? É alimentando o Espírito Santo que está dentro de mim. Então Paulo ele vem ensinando dessa forma em Éfesos aqui, ele vem falando da armadura de Deus para a gente estar se revestindo. E Jesus também fala assim, que quando a gente peca, quando a gente está em pecado, que o espírito mal se apossua da gente, existe só uma forma de alguns espíritos sair dali da gente, né? De se afastar da gente, que algumas castras, se não me engano, em Mateus 17, 21, que eu separei aqui, que algumas castras de demônios só saem com jejum e oração. Então, se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não busco a palavra de Deus, se eu não pratico aquilo que Jesus nos ensinou e Paulo vem nos ensinando também, cara, é difícil você vencer a tua própria vontade, é difícil de você conseguir a salvação, que é o que você quer. Por isso que eu coloquei o tema hoje, né? Querer eu quero, mas será que eu estou disposto? Para eu estar disposto a conseguir isso daqui, meu querido, eu tenho que vencer todos esses pontos em qual nós estamos refletindo nessa manhã. Que é, você está disposto a matar as suas vontades? Quem você tem alimentado dentro de você? E pensando nisso daí, nos leva ao terceiro ponto aqui, que é onde eu acho que concretiza tudo aquilo que nós falamos até agora. Que é, temos que perseverar. O que é perseverar? É ser constante, permanecer, conservar-se. Quando eu falo em perseverar, eu falo assim, que eu tenho que continuar, mesmo em meio às minhas dificuldades, até o final. Jesus, se eu não me engano, ele fala em Mateus 24 ali, até deixei anotado aqui para eu acabar não esquecendo, 24:13, ele fala assim, aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Ele está falando ali no texto, ali para os irmãos que quiserem ver depois, ele vai estar falando assim sobre o dia do juízo, finais dos tempos, algumas coisas relacionadas a isso daí. Ele vai estar falando... Aí ele chega ali no 13, no versículo 13, ele fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando a gente fala em perseverar, cara, é muito difícil. Porque a gente vê, até mesmo na Bíblia ali, na passagem de Samuel, quando Samuel sai para ungir um rei, ele escolhe Saul como rei, ele vai e unge Saul, e Saul vai no começo da sua caminhada, vai escutando a palavra de Deus, vai ouvindo a Deus e vai guerreando, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Mas ele chega numa certa altura da sua vida, onde ele deixa de ouvir a palavra de Deus, ele deixa de ouvir a Deus. E naquele momento que ele deixa de ouvir a Deus, Deus se afasta dele. E Samuel tem que sair e procurar um outro rei. Quando Samuel sai, a gente conhece a história, né? Samuel vai e unge Davi a rei, vai lá na casa do pai de Davi lá, fala com o pai dele, vem vários irmãos dele ali, mas ele unge Davi a rei. A gente vê como a vida de Saul só vai degringolando dali pra frente. E o que eu quero dizer com isso daí? O que você espera da sua vida cristã? Você quer ter um começo bom e um final igual ao de Saul? Ou você quer começar do jeito que Jesus te chamou, como Jesus te chamou, venhas como estás, e você vai sendo abençoado, e você vai recebendo todas as coisas de Deus, todas as bênçãos para a sua vida, e você perseverar, mesmo naquele dia ruim, e vencer até o final e ser salvo. Porque Davi, ele teve as dificuldades dele também. Só que Davi foi ungido a rei e foi escolhido segundo o coração de Deus, porque Deus conhecia o coração de Davi, Deus olhava para o coração de Davi e sabia que Davi, mesmo errando, ele tinha um coração totalmente voltado a Deus. Ele tinha um coração totalmente voltado, porque quando ele se entra na primeira dificuldade, ele se depara na primeira dificuldade dele ali, que é de enfrentar aquele gigante, ele chega pro rei e fala assim, cara, vocês estão com medo de um homem, vocês não sabem o Deus que vocês servem, vocês não sabem o Deus que vocês estão aí guerreando, vocês não conhecem esse Deus que deu tantas vitórias para vocês, estão com medo de um homem.
E ele até ilustra, né? Pô, quando eu tava cuidando das minhas ovelhas lá, vinha leão, eu matava, cara. Vinha urso, eu matava. Você acha que eu vou ter medo desse cara aí? Davi, ele não precisava de uma plateia estar em volta dele ali para ele guerrear. Davi, ele já era segundo o coração de Deus porque ele era um guerreiro nato. Ele era um pastor, ele cuidava com excelência daquilo que tinha um imposto a ele. Por isso que ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Então, quando vinha as dificuldades, o que Davi fazia? Ele, tendo essa intimidade com Deus, ele corria para Deus. Ele pegou as 5 pedrinhas ali, colocou no bolso, puf, derrubou aquele gigante com uma pedra só, porque Deus estava com ele. Ele alimentava aquela fé que ele tinha dentro dele, era alimentada por Deus. Então, irmãos, que a gente possa pegar essa reflexão de salvação aqui. Querer eu quero, mas será que eu estou disposto? Gostaria de estar fazendo uma oração agora, que você na sua casa possa estar curvando sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos estar orando. E que realmente você possa estar entendendo qual que é o propósito de Deus com essa palavra, que essa palavra possa estar entrando dentro do seu coração. E você possa estar entendendo qual que é o propósito de Deus com essa palavra dentro de você. Então, curva sua cabeça nesse momento, feche seus olhos dentro da sua casa, dentro do seu quarto e fale com Deus. Fale com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho querido, nós nos colocamos na sua presença, Deus, porque sabemos que as nossas vontades muitas vezes são fortes, Pai, dentro da gente, Deus. A nossa carne muitas vezes é forte dentro da gente, Pai. Mas nós estamos dispostos, Deus, a estar alimentando o Espírito dentro da gente, Pai. E que realmente no nosso coração, Pai, o Seu Espírito Santo possa estar sendo mais forte, Deus. Que a gente possa estar tendo mais vazão, a voz do Espírito Santo dentro da gente, Deus. E que todas essas vontades, Pai, que nós venhamos a ter, Pai, possam estar caindo por terra agora em nome de Jesus. Nos reveste, Pai, com o Seu Espírito, nos reveste, Pai, com toda a Sua armadura, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que a gente vai andando no decorrer dos nossos dias, Pai, possa estar se findando, Pai, de uma forma certa. Que a gente possa estar chegando no final da nossa batalha, Pai, e possa estar falando assim como Paulo falou, Deus. Que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Que a gente possa estar realmente guardando essa fé dentro da gente, Pai. Que a gente possa estar combatendo de uma forma certa, Deus, ouvindo o Seu Espírito Santo, Deus. E também nós te pedimos, Pai, em meio a esse caos que está estabelecido, Pai, no nosso meio, Deus, que o Senhor possa estar colocando Suas mãos, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos nossos parentes, o Senhor tem cuidado de nós, Deus. O Senhor tem cuidado de todos aqueles que nós estamos próximos, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar alcançando aquele que está enfermo, Deus. Colocando as Suas mãos, Pai. E que todavia venha a ser a Sua vontade e não a nossa, Pai. Nós te pedimos, Deus, nessa manhã que o Senhor possa estar sendo conosco, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que a gente for fazer seja para a honra e glória do seu nome, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar fazendo a bênção apostólica, em nome de Jesus. Coloque suas mãos na posição de receber. Vai lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Vem comigo! Não me sinto só, pois Tua graça achou em mim morada. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois Tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer: